desde já os meus agradecimentos aos quase 5.000 seguidores do nosso futebol online que nos acompanham. Agradecer pela vossa companhia mais uma noite de futebol, onde vamos falar de futebol e ficar a conhecer melhor o Mister Filipe Cândido, que assumiu a semana passada um compromisso com o Clube Desportivo Mafra para a próxima época na segunda Liga. Mister Filipe Cândido, 40 anos, natural de Lisboa, com um histórico enquanto jogador, e eu acho que grande parte de nós lembra-se, pelo menos aqueles que são mais ou menos da minha idade e do Mister Filipe, um histórico de jogador com formação praticamente toda ela feita no Sporting Clube de Portugal, depois com a saída em Júniores, que já iremos falar nela, para a segunda época de Júnior, a saída do Sporting Clube de Portugal para o Real Madrid B, para a equipa do Real Madrid B, depois, enquanto sénior já, com passagens por Vitória de Setúbal, Salgueiros, Felgueiras, Lessa, Académico de Viseu, Imortal, Locomotivo de Sófia, Kavala da Grécia, Vila Mié, Lusitana Lourosa, novamente Vila Mié e Sousense, onde deixou de jogar. Já enquanto treinador, o Mister Filipe Cândido tem passagens precisamente pelo Sousense, pelo Júnior do Passos Ferreira, pelo Salgueiros, pela União de Leiria e finalmente chegou ao clube mais representativo do nosso concelho de Mafra, o Clube Desportivo de Mafra. Antes de mais, Mister Filipe Cândido, boa noite e dizer que é um prazer e agradecer de coração a sua disponibilidade para conceder esta entrevista ao Futebol Online. Boa noite a todos e com muito gosto que aqui estou, agradecendo o convite ao Hugo para poder estar aqui, a poder partilhar um pouco daquilo que são as nossas vivências, o nosso conhecimento e portanto, eu penso que as pessoas do futebol, mesmo em tempos de alguma dificuldade, manifestamente apresentam a criatividade necessária para nós darmos sempre continuidade àquilo que é a nossa paixão pelo jogo e nesse sentido acho que o seu programa, portanto, diz bem disso, portanto, porque é muito enriquecedor a partilha e só dessa forma é que penso que podemos, mesmo estando de alguma forma confinados ou durante um período em que estivermos mais fechados, poder continuar a progredir no sentido daquilo que é o conhecimento do jogo. Portanto, para mim é com satisfação e com gosto que aqui estou, ao dispor do Hugo. Muito obrigado, Mister. Efetivamente, a partir do momento, e eu soube da boca do próprio Presidente José Cristo, que era o Mister Filipe Cândido, que iria assumir o Clube Desportivo Mafra, mesmo antes de ser tornado público, como lhe disse o Presidente José Cristo, foi meu convidado na segunda-feira passada, e nessa altura fiquei a saber que iria ser o Mister Filipe Cândido, e a partir daí tentei logo, porque acho que é um excelente meio também de ficarmos todos a conhecer o Mister Filipe Cândido. E vamos começar precisamente por aí, Mister. A primeira pergunta que eu te faço é precisamente quem é o Filipe Cândido enquanto pessoa, enquanto cidadão, sendo que, segundo os dados que eu tenho, é um homem de Lisboa, mas com muitos anos no Norte. Sim, ou seja, eu nasci e fui criado em Lisboa, onde vivi até o momento em que aconteceu a transferência para a Espanha. É uma pessoa humilde, que teve o privilégio e a felicidade de estar enquadrado numa família que proporcionou todas as condições. Crescido num tempo dos anos 80 em que se passava muito tempo com brincadeiras na rua e que, de alguma forma, a paixão pelo jogo passou também por questões muito próprias, também familiares, e que essas brincadeiras também na rua acabaram por ajudar e pronto, e penso que tive a felicidade sempre de ter uma orientação por parte dos meus pais, neste caso, para aquilo que dizia respeito a alguns valores de educação, formas de estar na vida, que de alguma forma ajudaram a caminhar até ao dia de hoje e que de alguma forma foram sendo aqui as traves mestras daquilo que é a minha forma de ser perante a vida e obviamente também neste caso perante a nossa profissão e nomeadamente no que diz respeito ao futebol, digamos assim.
Sim, senhor. Mister, como eu disse há pouco, você passou muitos anos no Norte, mas agora está de regresso a Lisboa, porque você, efetivamente, a nível de carreira, enquanto sénior, grande parte dela foi passada na Zona Norte de Portugal. Sim, ora bem, dando continuidade àquilo que eu estava a dizer, é verdade que fiz toda a formação no Sporting enquanto jogador, portanto entrei com 8 anos, no fundo foi quase como que uma prenda de anos que o meu pai na altura me quis dar, quando eu fiz 8 anos, fui fazer um treino ao Sporting de captações e depois virou para ir mais uma semana, ao final de uma semana estava a ser integrado nas equipas. O trajeto acabou por ir acontecendo de forma natural e fui tendo algum sucesso relativo, fui depois passando a ser também chamado com alguma regularidade às seleções nacionais. Em simultâneo com isso tive, penso que também a orientação para nunca perder nenhum ano escolar, para ter sempre um compromisso muito grande entre aquilo que era a escola e aquilo que era o futebol, e neste caso quer a família, quer o Sporting, acabou por ser muito importante nesse sentido. Depois aconteceu a tal virada um bocadinho na minha carreira enquanto jogador, que fez com que, de alguma forma, depois nunca mais voltasse a viver em Lisboa, porque de Madrid para Setúbal, depois é que vim para os Salgueiros e eu penso que há aí uma virada grande e desde essa altura que também pelo facto de ter comprado casa no Norte e ter entrado também em simultâneo nessa altura na Universidade do Desporto, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, e portanto isso fez com que de alguma forma me fosse, entre aspas, enraizando mais aqui a Norte. No entanto, eu penso que o futebol, e é um bocadinho sabido, faz com que nós nos tornemos homens do mundo. Exatamente, cidadãos do mundo, não é? É um pouco isso. E, portanto, é verdade que depois, entretanto, passei bastante tempo aqui no Norte. Diga. A gente já lá vai depois ao Norte, porque temos aqui umas quantas questões. Eu ia ainda falar na formação toda, ela feita no Sporting de Portugal, e lhe perguntar, ia fazer duas questões. Uma é a saída para o Real Madrid B, como é que isto acontece no escalão de júniores, e depois, um pouco mais adiante, e muita gente não sabe, mas eu recordo-me de ver, o Mister esteve presente, salvo erro com o Mister José Ferreira na altura, num Mundial de Sub-20 na Nigéria, onde Portugal é eliminado nos oitavos de final pelo Japão, após empate a 1, caímos nos penaltis por 5-4. Como é que surge esta chegada ao Real Madrid e depois a chamada não, porque você já vinha sendo chamado, ou seja, foi o culminar das várias chamadas que o Mister tinha tido para a Seleção Nacional, o culminar foi esta chegada ao Mundial de Sub-20 na Nigéria. Sim, portanto, eu penso que naquela altura não era usual os jogadores saírem para o estrangeiro, muito menos com uma idade. Eu era segundo ano de juvenil, ia para primeiro ano de júnior. Não era muito usual, tinha acontecido o João Vieira Pinto ter ido ao Atlético de Madrid anteriormente, e foi ali numa altura em que realmente os clubes estrangeiros, europeus neste caso, se começaram a interessar um pouco por aquilo que era os jogadores nacionais, penso eu. Eu penso que possa ter acontecido não só pela forma como a minha carreira se desenrolou no Sporting, com algumas expectativas grandes que foram sendo criadas e ao mesmo tempo também com as chamadas com alguma regularidade à seleção. Houve um momento em que os dirigentes do Real contactaram o meu pai, que na altura depois pediu ajuda ao falecido Manuel Barbosa, e que nesse sentido ajudou a que se proporcionasse a ida para Madrid, nomeadamente para a equipa B. Era qualquer coisa que naquele tempo em Portugal não acontecia, existir equipas B, algumas equipas tinham um ou outro clube satélite e portanto eu entendi que poderia ser ali uma boa hipótese para o meu futuro, e porque o Real Madrid, enfim, é simplesmente uma das maiores equipas mundiais e penso que foi uma boa opção na altura. Bom, eu acho que na altura isso deveria ser um sonho quase utópico
para muitos jovens que na altura jogavam futebol em Portugal. Porque sonhar podia sonhar, mas efetivamente não são muitos os que têm essa oportunidade de ir para um Real Madrid, mesmo sendo de equipa B, não deixa de ser o Real Madrid, não é? Sim, e o Real Madrid acaba por me marcar e vai-me marcar para o resto dos meus dias, porque ainda tenha sido na equipa B, passei uma experiência maravilhosa, portanto, nas duas equipas que eles têm adjacentes, que é a equipa B e a equipa C, a competir, mas passei aproximadamente um mês a treinar com a equipa A e vários dias que íamos sendo chamados, portanto, naquela altura o Real já proporcionava esse tipo de oportunidade e penso que isso é gratificante, quando naquela altura nós podemos ter o privilégio de estar no meio de jogadores como o Raul, o Seedorf, o Adamor Suker, o Mijatovic, sei lá, eram tantos, o Redondo, o Hierro, o Alcorta, o Roberto Carlos, e foi uma altura que me cruzei com ainda hoje o meu lugar secretário, portanto fazia parte. Sim. As condições que eu encontrei lá foram soberbas e, portanto, foi uma experiência muito rica a esse nível. Como disse, o Mundial da Nigéria acontece numa altura em que eu estou a jogar na primeira divisão portuguesa e portanto, foi outro privilégio que eu tive. Está no Salgueiros, só um erro, não é, Mister? Quando vai ao Mundial. Estou no Salgueiros nessa altura. Estava a fazer uma época com alguma regularidade, a ser mais vezes chamado, inclusive com alguns golos de belo efeito que fiz na época. E o professor Josual deu-me essa oportunidade. Infelizmente acabámos por ser eliminados nos oitavos pelo Japão, mas um jogo com uma série de incidências em que ficámos, após as 3 substituições, o Sérgio Leite partiu a clavícula, o nosso guarda-redes, e teve o Ricardo Chaves para a baliza. Passámos a jogar com 10 e com um jogador de campo na baliza. Mesmo assim conseguimos ir até aos penaltis, mas depois infelizmente eles acabaram por ser mais felizes. Mas foi um período bonito da minha carreira enquanto jogador, uma altura em que se perspectivava eventualmente até outros voos. Pois, era aí que eu ia agora precisamente, Mister, porque para um jogador que faz toda a formação no Sporting, desperta o interesse de uma equipa como o Real Madrid, está presente no Mundial da categoria, na altura de sub-20, pela Seleção Nacional. Nesta altura eu calculo, e eu recordo-me desta altura precisamente, em que se perspectivava outros voos para o Mister Filipe Cândido, na altura para o Filipe Cândido jogador. O que é que aconteceu aqui, na sua opinião, para isto depois? Porque você vem de Madrid para Setúbal, numa época que também não corre de feição, até para o próprio clube, com 3 treinadores, o Carlos Cardoso, o Manuel Fernandes e o espanhol, o José António Barrios. Depois Salgueiros, lá está, radicou-se no norte, entre aspas. O que é que aconteceu aqui para depois a carreira não ter levado o ritmo que todos esperávamos em determinada altura? Eventualmente poderei, a partir de determinada altura, ter tido uma carga muito pesada nesse sentido, ou seja, a passagem pelo Real Madrid, o número de internacionalizações que tinha, eventualmente quando regressa a Portugal e de alguma forma tenho que deixar aqui uma palavra ao Mr. Manuel Fernandes pela oportunidade que me deu e é ele que me estreia na Primeira Liga ainda com 18 anos. E penso que depois houve aqui uma mistura, eu costumo dizer, enfim, de alguma falta de oportunidade, talvez também pelo facto, eu estudo um pouco isso na minha tese de mestrado, porque acho que há uma altura decisiva para a maioria dos jovens e que de alguma forma, entretanto, se foi reformulando até os quadros competitivos no nosso país, com a entrada do Sub-23, com as equipas B, ou seja, com uma série de iniciativas por parte das entidades que coordenam todo o futebol, para procurar criar aqui um espaço eventualmente maior quando os jovens saem do sub-19 e vão diretamente para equipas séniores. Transição sénior, não é? Sim, e eu acho que essa transição aqui é decisiva. Eu tenho a certeza que não fui o único caso. Não foi, não. E como muitos, eu recordo até, já agora, se me permite, uma história na altura na formação de Sporting, era o professor Carlos Queiroz, o treinador da equipa principal, deu uma conferência para todos os jogadores da formação. E éramos à volta de
não sei quantos miúdos estavam, mas eram os escalões todos dentro de um auditório, e ele a dizer-nos claramente que as portas, à medida que nós íamos evoluindo na nossa formação, cada vez iam ficando mais pequenas. E recordo-me ele ter dito que a porta de sub-19, dos júniores para os séniores, era uma porta mesmo muito pequenina e que nem sempre um conseguia passar. E na realidade a perspectiva era um pouco essa, ou seja, nós, enquanto jovens, olhámos e temos o sonho de chegar às equipas principais. Nós olhávamos, eu olhava, e naquela época o Sporting tinha Volakov, Figo, Juskoviak, Jordanov, Sherdakov, tinha uma série de jogadores aproximadamente daquilo que eram as minhas posições e que faziam sentir, ok, se calhar vai ser um pouco difícil, tinha que ser mesmo muito bom. No Real Madrid a mesma coisa. Depois em Portugal fui tendo alguns treinadores que até apostavam e me punham a jogar com mais alguma regularidade. Tive outros que eventualmente não fizeram, porque tinham as suas opções e tinham que as entender. E penso que a partir de determinada altura a carreira estagnou. No entanto, foi uma carreira como muitas outras. Exatamente. Tive o privilégio de poder ser profissional praticamente durante dos 16 para praticamente 15 anos, até o momento em que decidi deixar de ser profissional, continuar a jogar e ir procurar terminar qualquer coisa que também era um meu sonho, já desde muito pequenino, que se prendia com terminar uma licenciatura e terminar um mestrado e completar aquilo que era a minha formação académica. Ok. Mister, antes de passarmos precisamente à parte do final da carreira, eu só queria fazer aqui uma pergunta em relação, porque lá está, você acaba de ter uma carreira de jogador, prometia mais, mas foi uma carreira da qual só se tem que orgulhar, mas, por exemplo, em 2006, 2007, vai para a Grécia, para o Cavalo, onde faz uma época bastante interessante a nível de números para aquilo que se calhar já se perspectivava antes, mas que só chegou nesta altura. Como é que foi esta adaptação à Grécia e como é que surgiu esta ida para lá? Olha, eu fui tendo algumas experiências curtas, neste caso ainda antes do Real Madrid, na altura do Sporting, que o Vicenza tinha manifestado interesse em mim, estive até em Itália durante um tempo, mas depois, sinceramente, era muito jovem e não me adaptei. Antes da Grécia tive uma experiência na Coreia, no Bucheon, mas também penso que ao final de 3 semanas não houve possibilidade de acordo, penso, entre os clubes, que houve ali uma antecipação de qualquer coisa que depois não correu bem, e essa vez na Grécia, sim, proporcionou-se ir para o Kavala, na altura era um projeto subido à primeira divisão, mas sinceramente foi uma excelente época da minha parte a nível desportivo e foi uma péssima época a nível económico e financeiro e de muitos problemas na altura do próprio clube e que, enfim, fez com que a história acabasse por não ser feliz a esse nível, porque o presidente, que é até muito famoso na Grécia, que é o Soniadis, que tinha sido presidente do AEK e agora estava naquela altura no Kavala, deixou simplesmente de pagar e, portanto, perto do fim decidi regressar a Portugal e foi praticamente nessa altura que eu, já a sentir que ia ser difícil dar continuidade. Sim, por volta dos 30 anos, foi aos 29 anos, por aí. Sim, exatamente. E, portanto, senti que, ok, isto enquanto profissional não será muito mais do que aquilo que eu consegui. E pronto, não me desfoquei do futebol porque tirava um prazer incrível enquanto jogador e foi assim até o meu último treino, até o meu último jogo, mas tinha qualquer coisa dentro de mim que me fez coordenar toda a minha vida em função depois de poder estar a jogar, ainda que treinando ao final da tarde, para poder ir às aulas durante o dia, terminar a minha licenciatura, o mestrado, e ao mesmo tempo ir-me tentando integrar naquilo que era uma função que eu sempre almejava e que sempre sentia que me ia realizar no futuro, que era ser treinador. treinador.
Pois é isso, porque a determinada altura da sua carreira, e nomeadamente ali em 2011, você sai do Vila-Mian e vai para o Sousense, ali um clube da zona de Gondomar, e está lá 2 épocas e aos 33 anos coloca um ponto final na carreira de jogador, aos 33 anos. Mas lá está, eu dá-me ideia, e olhando para aquilo que analisei do Mr. Filipe Cândido, você coloca um ponto final na carreira porque já estava prontinho para abraçar e abraçou logo na época seguinte a equipa do Sousense enquanto treinador principal. Sim, e o Sousense acaba por marcar a minha trajetória, acaba por ser decisivo nesse sentido, ou seja, eles permitiram-me de alguma forma, numa fase inicial, ser jogador, permitiram-me porque os treinos eram às 8 horas, exatamente, durante o dia me dedicar completamente àquilo que era a universidade e ao mesmo tempo acreditaram que eu, enquanto coordenador e enquanto treinador na altura das equipas de sub-8 e sub-10, podia, antes do meu treino enquanto jogador, treinar 2 equipas da formação e ao mesmo tempo tentar coordenar todo o futebol jovem do clube. E foi isso que fiz com muito afinco, com muito prazer, com muito gosto, ao ponto de, nesses 2 anos, enquanto jogador e enquanto coordenador, termos conseguido aumentar praticamente o fluxo de miúdos, aproximadamente 80 novos jogadores. Conseguimos fazer chegar a equipa de júniores pela primeira vez na história aos nacionais e conseguimos fazer subir todas as equipas pelo menos um escalão, as outras equipas de juvenis iniciados em infantis, portanto com um trabalho ali com uma grande dedicação à causa, num clube muito simples, muito humilde e que ainda hoje eu recordo com saudade daquelas pessoas, pela oportunidade que me deram nesse sentido. A história acaba por ser engraçada e ao mesmo tempo feliz, porque eu penso que foi o engenheiro Américo e o Sr. Lúcio, principalmente os dois, que ao final da minha segunda época como jogador convocam-me para, no início da época, ou a anteceder a época desportiva, para uma reunião, e eu estou convencido que era para renovar como jogador. E para continuar a fazer o trabalho que vinha a desenvolver, porque para todos os efeitos ainda me sentia muito útil à equipa, sentia que tirava muito prazer do treino, sentia que ainda era muitas vezes titular e que quando não era titular sentia-me útil porque entrava e ajudava os meus companheiros e portanto eu acho que esse é o sentimento que um jogador de futebol deve ter. A surpresa foi que as pessoas quase que me puseram ao meu dispor fazer aquilo que eu quisesse. E, portanto, foi no fundo, olha, sentimos que de alguma forma já és um pouco treinador dentro de campo. O treinador que estava e que eu até tirava particular prazer do treino com ele, por não sei muito bem a razão, acabou por sair. E se tu quiseres ser o treinador principal, se quiseres ser adjunto de alguém também pode ser, se quiseres ser jogador e treinador também, puseram-me ali um bocadinho à vontade para eu poder decidir. E na altura eu fiz algum silêncio e um dos diretores questionou, mas porquê estás com receio? E eu disse que fiz assim um compasso de espera. Não, a questão não é o receio de ser treinador, porque sinto-me muito preparado para a função. No entanto, significava o fim de uma carreira de praticamente 20 anos e que tinha sido a única coisa, à exceção da faculdade, mas a única coisa que eu tinha feito na minha vida e, portanto, senti que ia deixar de poder ir para o campo enquanto jogador foi muito difícil na altura, mas procurei pessoas que sempre me orientaram a nível académico, na altura alguns professores da faculdade, nomeadamente o professor Frade, que foi quem numa conversa na faculdade à sua maneira me questionou: está à espera de quê? Está à espera de quê? É o momento, vai jogar mais o quê? Mais um ano, mais 2 anos? E penso que foi aí que eu então, pronto, mais um outro professor também, na altura, para mim importante, o professor Tavares, que de alguma forma me deu força e que me disse: isto agora é ir caminhando, e mesmo que um dia vais contra um muro,
e caíres, tens que te levantar e continuar a andar. E quer na vida, quer no desporto e no futebol, nomeadamente em particular, é assim que nós temos que nos guiar. E depois então decidi, enfim, dar início à carreira que tenho hoje. E já tinha curso na altura, não? Quando lhe propõe o Sousense, nessa primeira época? Sim, eu confesso que o nível 1 e o nível 2 tirei, penso que em 2005 e 2006, portanto, quando tinha 25, 26 anos, tirei imediatamente o primeiro e o segundo, já lá tinha aquele bichinho, né? Aquilo já lá andava. E vou-lhe dizer porquê, porque tive muitos treinadores, é verdade, e muitos deles incutiam, na maioria dos jogadores, eu na altura dizia isso, que provavelmente seria importante os jogadores também tirarem o curso de treinador. Não só para perceber quem está do outro lado, quando se está do outro lado, mas acima de tudo para terem um conhecimento muito grande sobre o jogo. Porque eu hoje em dia confesso que quanto melhor nós conhecermos o jogo, melhores jogadores vamos ser. E é um bocadinho essa mensagem que eu também tento passar sempre. E porque o treinador também tem que ser aqui alguém não só que educa, mas que ensina e que guia, mas também que ao ter que mostrar o caminho tem que o fazer dessa forma, é ensinar obviamente o jogador tem que conhecer o jogo, e porque o jogo está a caminhar para zonas que na realidade os desafios que nos são colocados dentro do campo começam a ser um pouco diferentes daqueles que eram há alguns anos atrás, nomeadamente quando eu jogava. E portanto nesse sentido eu tive já essa curiosidade e portanto desde muito cedo tirei o nível 1, tirei o nível 2 e estava habilitado para poder treinar já no Campeonato de Portugal. Exatamente. E depois essa decisão, que lá está, de difícil só teve efetivamente colocar um ponto final na carreira do jogador, porque a vontade era grande de começar também enquanto treinador. No ano de estreia, num clube modesto como o Sousense, o Mister fica em 8º lugar e no play-off da manutenção é 5º. Mas no segundo ano faz quase um brilharete, que é qualifica-se para o play-off de subida e no play-off fica em 4º lugar, um play-off que na altura é ganho pelo Famalicão. Foi uma estreia que se calhar nem as pessoas do Sousense estariam à espera de uma estreia tão boa nas 2 primeiras épocas enquanto treinador. Sim, eu começando a falar um pouco daquilo que é o caminho, ou daquilo que foi o caminho enquanto treinador, jamais posso esquecer que a importância que, neste caso, duas pessoas que ainda estão neste momento a trabalhar comigo, que é o professor Hélder Fonseca e o professor Pedro Silva, desde a primeira hora, que foram 2 pessoas decisivas naquilo que é o trajeto. Primeiro pela competência que têm, por aquilo que me foram ajudando, sempre, desde a primeira hora, e segundo porque eu tenho a certeza que ninguém ganha sozinho. Isso foi qualquer coisa que o futebol a mim me ensinou. Ninguém ganha sozinho. Ninguém ganha sozinho. Portanto, é uma ideia que eu tenho para mim, que seja equipa técnica, seja jogadores, seja direção. Portanto, temos que estar sempre todos muito unidos, focados, juntos, para poder, ao longo da época, fazer frente a todas as dificuldades. E, portanto, são 2 pessoas que desde a primeira hora acabaram por ser decisivas e que ao mesmo tempo também tornaram possível esse primeiro trajeto, digamos assim. Claro. É porque, ou seja, era na realidade muito difícil. A equipa era um contexto em que todos os jogadores praticamente trabalhavam. Foi um momento em que muitos decidiram ser pais, inclusive, e portanto, ou seja, toda essa gestão acabou por ser complicada. Treinávamos à hora de jantar, quando muitas vezes os outros estavam já a comer e depois para poder ir dormir. Foi um contexto assim muito, muito especial, mas que eu penso que o sucesso desse segundo ano foi a paciência que as pessoas tiveram e se eventualmente agora estou aqui a falar consigo, eu não me esqueço que há, num determinado momento, no início, os resultados até estavam a ser positivos, mas eventualmente podia haver uma outra pessoa que na altura não estivesse satisfeita, que eventualmente pudesse ter alguma desconfiança, porque era a primeira vez que estávamos, nomeadamente no banco, como treinadores, e eu penso que aqui o fator-chave decisivo
foi essas mesmas pessoas terem acreditado naquilo que nós estávamos a fazer. Essas mesmas pessoas terem acreditado que, apesar dos resultados na altura não terem sido, se calhar, o que estavam à espera, mas percebiam que a equipa estava a crescer. Que o nosso trabalho, de alguma forma, foi numa pedra muito grande, que tivemos que ir partindo, fazer os jogadores entender aquilo que nós pretendíamos, portanto, porque a maior parte dos jogadores vinham adaptados a uma forma de jogar muito distinta daquela que nós defendemos, daquela que nós gostamos de ver, mas que sabemos que, a partir do momento que a equipa adquire esses comportamentos, estamos sempre muito mais perto de jogar bem, nesse caso, depois atingir as vitórias. E que foi o que eu acho que nós fizemos depois, a partir de determinada altura, no segundo ano, quando conseguimos também reformular ligeiramente o plantel, ali com 3, 4 jogadores que acabaram por ser cirúrgicos da forma como nós depois nos pudemos apresentar, e nesse segundo ano acabámos por ser, na fase regular, o melhor ataque do campeonato, e termos andado na luta, realmente foi isso, até bem perto do fim, pelos lugares de subida, contra um super Famalicão, um super Varzim e um super Faf, que eram equipas que tinham um orçamento, deixe-me ver, eventualmente bem maior, 10 vezes maior do que o nosso, mas sinceramente não foi isso que fez com que nós deixássemos de jogar, de nos apresentar em todos os campos da mesma forma, de também ao mesmo tempo valorizar uma série de jogadores. Nós tivemos a felicidade do clube ser perto aqui da cidade do Porto, e fomos recrutar alguns jogadores também ao Sub-19 do Porto, que vieram atraídos pela ideia de jogo e nunca pelo financeiro, mas que foi dessa forma que com grande gosto e com grande prazer nós conseguíamos nos apresentar sempre de cara lavada, corpo aberto e que faz um brilharete. E que faz um brilharete, porque esta classificação nesta segunda época, sem menosprezar obviamente o Sousense, mas é um brilharete para aquele clube fazer uma época com esta qualidade. Mas depois, Mister, surge aqui algo que não é muito normal, porque você já, eu não digo que já estava lançado, porque ainda só tinha 2 épocas, sendo que a segunda foi efetivamente muito boa, mas depois você sai do Sousense e vai treinar júniores, vai para o Passos Ferreira, treinar os júniores do Passos Ferreira, onde também não está a época toda, porque entretanto sai para os séniores do Salgueiros. O que é que aconteceu aqui para você largar séniores e ir para júniores? Olha, sabe que isto, nós muitas vezes, há qualquer coisa que eu sinto que era importante fazermos, e era sempre ir passo a passo. Eu sempre tive como objetivo ir consolidando aquilo que são ideias e experimentar o Sub-19 de alguma forma. Senti que foi a oportunidade, entre outras, que me apareceram, tive algumas nomeadamente também de futebol sénior, mas senti que me podia permitir também ir conhecer uma realidade um pouco distinta, ir conhecer um campeonato, e porque isto, nós quando estamos enquanto treinadores no Campeonato de Portugal, muitas vezes os Sub-19 podem ser aqui um aporte importante na qualidade que podemos dar às equipas enquanto treinadores do Campeonato de Portugal. E, portanto, isso iria-me permitir ter um conhecimento também muito grande, não só do campeonato, onde também há excelentes treinadores, mas também ao mesmo tempo ter um conhecimento grande daquilo que eram os jogadores que na altura, pelo menos nesse ano, e depois um clube como o Passos de Ferreira, com uma estrutura de primeira divisão, um clube super organizado, um clube que me deu todas as condições para poder desenvolver o meu trabalho, e um clube do qual eu passei a gostar muito, não só pela forma como fui recebido, mas pelo clube que é em si, porque revejo-me em alguns valores que me conseguiram transmitir naquele espaço de tempo. É verdade que depois, a partir de determinada altura, surge o Salgueiros. Onde você já lá tinha estado enquanto jogador. É um regresso a uma casa, não é? É verdade. E o Salgueiros acaba por ser aqui um clube especial, porque foi o meu primeiro clube quando vim jogar para o Norte na altura. É um clube que me marcou bastante enquanto jogador, e é outro clube que me faz sentir algo diferente, pelas suas pessoas,
pela forma apaixonada como vivem o próprio clube e com as dificuldades que o clube tem sentido. E, portanto, senti que era ali um desafio importante e que estava numa fase difícil da época. Sabíamos que ia ser um trabalho complicado, mas acreditámos naquilo que íamos fazendo, pegando na equipa. Na altura, penso que em novembro, e que o objetivo era uma fase de subida novamente, e portanto para nós seria também importante, e foi isso que penso que conseguimos dotar a equipa da qualidade que nós sentíamos que era necessário para o Campeonato de Portugal. Era um campeonato que também conhecíamos bem, e portanto foi isso que fizemos, fomos à fase de subida, e também o Salgueiros esteve perto de poder atingir o objetivo. E depois, em 2018, surge o desafio União de Leiria, e eu arrisco-me a dizer que se calhar também surge a maior desilusão do Mr. Filipe Cândido. Desilusão não será o termo, talvez dor, maior infelicidade enquanto treinador, porque faz uma época brilhante na União de Leiria, nesse ano, em 2018, faz uma época brilhante e falha a subida à segunda liga, aos campeonatos profissionais, após 2 empates a 1 com o Vila Franquense, e cai mais uma vez nos penaltis, como tinha acontecido no Mundial enquanto jogador, perde a subida à segunda liga aqui com o Vila Franquense na discussão por penaltis. Foi efetivamente uma grande época e uma grande desilusão. Sim, sem dúvida que a forma como nós agarrámos esse projeto foi num momento muito difícil do próprio União de Leiria, mas olhando para a equipa, ainda que houvesse algum desinvestimento no momento em que nós chegámos e tivessem saído 4, 5 jogadores que eram praticamente titulares, sentimos que com os que estavam era possível fazer aquilo que sempre fizemos, que foi procurar jogar um futebol que permitisse à maioria daqueles jogadores, ou dos jogadores que a gente treina, almejar ir para um patamar acima, superior, pelas exibições que iam fazendo. Com essas mesmas exibições, irmos procurando os resultados que o próprio clube esperava, e foi isso que eu penso que nós conseguimos nessa primeira época. Penso que acabámos por fazer um trajeto praticamente imaculado, e que a contar com os jogos de play-off, e que não perdemos nenhum, ganhámos 2, os últimos 2 jogos empatámos, e na realidade os penaltis é que acabaram por sorrir para o Vila Franquense. Fizemos um trajeto e terminámos com 9 vitórias consecutivas, e simplesmente os últimos 2 empates nos últimos 2 jogos, que eram jogos a doer, mas que, acima de tudo, aquilo que eu fui sentindo nessa altura era um prazer muito grande por ver a equipa a apresentar níveis de organização dos quais nós nos revíamos. Passámos a ser das equipas mais concretizadoras, passámos a dominar sempre o jogo através da posse, a ser uma equipa que dominava praticamente todos os jogos, e os resultados também foram acompanhando e fizeram com que, à exceção de 2 jogadores do 11 titular, todos os outros ou foram para a primeira divisão, foram para o estrangeiro, ou foram para a segunda liga, e que também é um bocadinho aquilo que eu sinto que deve ser o trabalho de um treinador. Sabe que tudo tem uma história, não só como a ideia que nós queremos ver nas nossas equipas, mas acima de tudo também aquilo que muitas vezes eu, quando refleti sobre aquilo que foi o meu trajeto, gostaríamos de ter visto mais vezes, por A mais B, acabaram por não acontecer, e tento que de alguma forma, enquanto treinador também, e isso apesar de tudo depende sempre do jogador, portanto tem que ser o jogador, ele próprio a ajudar-se a ele mesmo, mas o treinador tem que ser aqui também alguém que ajude a potenciar o rendimento do jogador e que os ajude a poder, no momento a seguir, no ano a seguir, mesmo que fique na mesma equipa, a poder discutir o seu contrato, a poder procurar ter um rendimento superior, isto se não conseguir ir para um patamar superior. Penso que isso também é um bocadinho o papel de um treinador, e portanto fica aquele sabor amargo, e pela forma que foi, mas faz parte da vida e nós temos sempre que nos levantar. Tentei-me agarrar a essa situação, ajudei os rapazes que também me deram tudo, e porque se eventualmente possa estar a ter neste momento uma oportunidade
num escalão superior, o devo a todos os jogadores durante este percurso e já agora, para que fique claro, portanto, mesmo com relação a todos os elementos de equipa técnica, porque eu falei em 2, mas todos os outros que nos acompanharam desde a primeira hora, com os quais fui privando de perto no nosso trabalho, e também todos eles, sem exceção, foram muito importantes da forma como nos ajudaram a crescer, e sei que alguns acabaram por ir também para outros projetos, porque também se promoveram, também pela forma como trabalharam connosco, também conseguiram ter mais oportunidades a outros níveis também. O sucesso de um faz o sucesso do outro, digamos assim, em ambas as partes. Mas, no entanto, Mister, e permita-me esta questão, você acaba por ser vítima de um modelo de campeonato que, felizmente e graças a Deus, não existe em muitos sítios, porque isto é fazer uma época como o União de Leiria fez. Eu recordo que o União de Leiria antes já tinha passado pelo mesmo, e podia mencionar aqui outros clubes, como o Praense, que anda há épocas ali a bater no poste, como a gente costuma dizer, que em situações normais seriam promovidos. Ou seja, você foi vítima deste modelo de campeonato. Sim, é um pouco verdade. Eu penso que eu, sinceramente, apesar de tudo, procurei sempre nunca me queixar. Nunca. Fui passando sempre uma ideia de que isto vai cair para o nosso lado. Isto tem que cair para o nosso lado. E penso que só dessa forma, e sendo muito competentes, como eu acho que fomos, é que foi possível irmos até ao fim. Fica esse sentimento de alguma frustração, mas para todos os efeitos, ainda que sejam estas as regras, nós já as conhecíamos. Já conheciam à partida, não é? À partida, e portanto depois era uma questão de irmos nos desafiando, de irmos atingindo o primeiro play-off, acho que passámos com categoria, portanto acho que a equipa acabou por ter um rendimento superior, e nos 2 jogos finais também. Agora tivemos momentos em que a bola podia ter entrado, não entrou, fomos para os penaltis, aconteceu dessa forma. O futebol é isto mesmo. Eu tenho uma máxima que também quem não sabe perder não há de saber ganhar, e portanto nós, antes de saber ganhar, temos que primeiro saber perder, e quando isso acontece temos de continuar de cabeça levantada, de cabeça erguida. Foi qualquer coisa que fiz sempre, mesmo enquanto jogador, nos momentos em que estava mais presente na equipa, quando não estava, foi chegar ao final de cada treino, de cada dia, cabeça levantada, erguida, e sempre que chegava ao chuveiro, consciência tranquila de que tudo fizemos para ser felizes. Foi isso que fizemos ali em Leiria. Não fugiu à regra, pintou para o Vila Franca, é assim, nós seguimos o caminho. Claro. Mister, então agora satisfaçam-me a minha curiosidade, porque na época seguinte as coisas não correm tão bem, e você sai à 19ª jornada, precisamente após vencer 1-0 a equipa do Fontinhas. O Leiria era 10º na altura, lá está, vence o Fontinhas e você sai. E curiosamente, ou não, o Leiria depois não ganhou mais um jogo até à paragem do campeonato. E a paragem era 12º, 13º. O que é que aconteceu nesta altura? Porque não é normal um treinador sair após ganhar um jogo. Sim, não é de todo normal. Olha, a segunda época acaba por ser muito marcada pela primeira, por vários motivos. É muito diferente quando nós tentamos construir uma equipa após um mês, porque o campeonato termos indo até ao fim significa que andámos um mês a jogar mais do que a maioria das outras equipes, sem saber se íamos para a Liga 2 ou se continuámos no Campeonato de Portugal. E portanto eu acho que isso inibiu bastante naquilo que diz respeito à construção do plantel. Depois nós já chegámos a esse último jogo com o Vila Franca com uma série de problemas, muitos, não vou enumerar quais, mas a nível financeiro e de outros também a níveis de alguma organização, que eu penso que teriam que ser as coisas feitas de forma diferente. Mas depois houve um esforço por parte das pessoas em iniciarmos a época, ainda que baixando mesmo muito o orçamento e tentando ter aqui alguma astúcia na contratação de jogadores e fazendo uma equipa muito jovem. Nós tínhamos uma equipa com uma base de idades de jogo de 21, 22 anos.
Mas era para potenciar jogadores, era para dar continuidade àquilo que é o processo de jogo que nós mais gostamos e que defendemos e que tentasse levar, obviamente, às vitórias. Penso que era uma classificação que estava ali tudo muito equilibrado, até o momento mesmo da nossa saída, e que saímos ainda com boas perspectivas de eventualmente tentar ir ao play-off novamente. Sim, exatamente. O segundo lugar não estava longe. O primeiro estava um pouco já afastado, mas o segundo não estava longe. Sim, nós sabíamos que tudo era possível e com a equipa que tínhamos e a equipa a crescer e cada vez a jogar um futebol mais de acordo com aquilo que eram as nossas intenções e o nosso... portanto, sentíamos que a qualquer momento podíamos lá chegar. No entanto, os problemas que existiam na época anterior, infelizmente, foram-se arrastando, as promessas que de alguma forma foram sendo feitas pelas pessoas. Não se cumpriam. Até acredito que coração e que até tivessem manifesta vontade de as cumprir, mas não cumpriam. Eu consegui ter aqui o compromisso, porque foi isso que me guiou também sempre, até ao momento em que não podia mais, e aquilo que eu fui sentindo, sinceramente, depois de tudo o que aconteceu, e não vou especificar, claro, também pelo respeito que tenho pelo próprio clube, que é um clube em si eu adorei a cidade, adorei as pessoas e portanto tenho um respeito muito grande, mas o que eu sinto, disse na altura, e foi quase como que ir a conduzir um avião que ficou sem gasóleo, e eu tive que o amarar, eu tive que o conseguir pousar para que ninguém saísse com ferimentos, com feridas, e quando entendi que, ok, tem aqui o avião, é isso aí, permitia a muitos dos jogadores que eventualmente pudessem estar muito ligados a nós, equipa técnica, pudessem seguir o seu caminho também, se assim o entendessem, e portanto foi quase como que me libertar das amarras. No entanto, a União de Leiria é um clube que me marca também muito positivamente pela oportunidade e também por tudo aquilo que eu vivi, sinceramente, naquele clube. Foi, apesar disso, muito, muito bonito. Sim, senhor Mister. Olha, e então chegamos precisamente aos tempos atuais, que é, finalmente, chega o Clube Desportivo de Mafra e muitos dos seguidores que estão a acompanhar-nos estão certamente ansiosos por este tema. Já ficaram a conhecer como foi a carreira do Mister Filipe Cândido enquanto jogador e enquanto treinador, até este momento precisamente em que chega o Clube Desportivo de Mafra. E a minha primeira questão em relação ao Clube Desportivo de Mafra é: como é que surge o convite do Presidente José Cristo para o Filipe Cândido a vir orientar a equipa do Mafra? Olha, sim, foi o Presidente que me contactou. De alguma forma, eu vou-lhe ser sincero, era qualquer coisa que nós sentíamos que a qualquer momento podia acontecer, ou seja, que alguma equipa da Liga 2 pudesse estar atenta àquilo que vocês estavam a fazer na Leiria. Que nós íamos fazer. Ok, eventualmente o Leiria tenha sido aqui a equipa que mais nos ajudou, de alguma forma, a divulgar, a valorizar, mas desde a primeira hora que nós procuramos querer crescer, querer consolidar ideias, mas acima de tudo olhar para aquilo que foram os trajetos de alguns treinadores, nomeadamente, e posso dar alguns exemplos do Paulo Fonseca, do Luís Castro, do Jesus, do Rui Vitória, são muitos, de alguma forma fizeram um trajeto vindo de baixo, e o que é que eles foram apresentando e a forma como iam jogando, e acima de tudo, como eu disse, tudo tem uma história, não é? E a minha era algo, para além da formação do Sporting, aquilo que me iam incutindo, e tendo em conta as minhas características depois mesmo a nível do futebol profissional, aquilo que eu mais gostava, como uma equipa nossa, neste caso, jogasse. Foi isso que começámos a fazer. E, portanto, para além de uma equipa que, acima de tudo, quisesse ter bola, no momento em que tivesse bola, conseguisse encontrar espaços para poder progredir, que as pessoas vissem que era uma equipa que ligava ao jogo, conseguia criar mais oportunidades para os adversários dessa forma, conseguindo quase que se desencaixar do adversário e ir encontrando os espaços, progredindo em direção à baliza, sem alguma vertigem da pressa. E ao mesmo tempo que manifestasse
padrões de organização defensivos que nos permitisse discutir todos os jogos, foi isso que, acima de tudo, nos guiou. Felizmente fomos tendo esses resultados, felizmente fomos passo a passo chegando a algumas equipas que nos permitiram eventualmente as pessoas começarem a falar. Eu agradeço a oportunidade ao presidente, e foi ele que me ligou, tivemos uma conversa e que ao final de algum tempo percebeu-se que havia uma intenção forte de ambas as partes se poderem juntar, neste caso, e agradeço acima de tudo porque não é fácil, os treinadores começam nos campeonatos inferiores e eu sei que alguns andam também há muito tempo à procura de encontrar o seu espaço e portanto por esse motivo também vou como já disse anteriormente, dar tudo por tudo para não defraudar aquilo que são as expectativas por parte das pessoas e para não defraudar aquilo que foi uma aposta na nossa pessoa neste caso e portanto penso que... Você conhecia o presidente José Cristo, isto não? Não. Melhor, não pessoalmente. Portanto, sim, exatamente. Cristo, toda a gente conhece. Os anos que tem de futebol, quer dizer, penso que é difícil em Portugal ninguém... Não o conhecer, não é? Não o conhecer. Enfim, eu enquanto atleta defrontei o Mafra também, portanto tenho algum conhecimento daquilo que era. Eu penso que na altura ainda não havia o novo complexo. O parque desportivo, aqui de Mafra. Sim, no complexo desportivo e portanto defrontámos o Mafra no antigo estádio. No Mário Silveira. Sim. E a ideia que tinha era da dificuldade que as equipas sentiam quando iam àquele campo, pela forma também com que a sua massa adepta apoiava a equipa da casa, sempre muito fervorosos e portanto, enquanto adversário também tive a possibilidade de perceber o quão difícil era, na realidade, defrontar o Mafra naquela altura. Mas não, pessoalmente não conhecia, mas foi um gosto falar com o presidente. Nós, quando olhamos para o clube e a trajetória de um presidente há tantos anos à frente, e neste caso também o diretor desportivo, o Quinzé, percebe-se na realidade que tem que haver ali uma entrega muito grande, uma paixão muito grande pelo clube. Eu acho que isso é todo evidente e, portanto, nós também nesse sentido não podemos de maneira nenhuma, em nenhum dia, não demonstrar essa paixão e não ter essa humildade que se nota que as pessoas têm em função de terem conseguido alavancar o clube até à posição que se encontra neste momento. Mister, você tem logicamente noção que é uma aposta do Presidente dentro da linha do que o Presidente José Cristo tem escolhido para treinadores do clube nos últimos anos. Eu recordo nomes como o Mister conhecerá, nomes como o Luís Freire, Filipe Martins, Vasco de Fiabra, ou seja, sempre treinadores jovens, muitos deles a fazerem a sua estreia em competições profissionais, ou seja, o Presidente José Cristo mais uma vez foi buscar um treinador dentro desta linha daquela que tem sido as últimas escolhas dele, um treinador eventualmente, e sem desprimor para o seu trabalho logicamente, mas não tão conhecido dos futebols profissionais, mas que efetivamente a história dá-lhe razão ao Presidente, porque todos os nomes que eu mencionei tiveram bastante sucesso no Clube Desportivo de Mafra, como certamente o Ministro Filipe Cândido irá ter. Sente essa responsabilidade de vir fazer igual ou melhor ainda do que estes três nomes que eu mencionei? Não, eu tenho uma máxima que penso que para mim faz todo sentido, que é sempre melhor quando nós entramos numa estrutura e num clube que já vem a fazer as coisas bem feitas, que vem dando sempre alguma estabilidade a quem trabalha, do que muitas vezes quando entramos, eu também tive essa experiência, quando entramos em clubes, de alguma forma as coisas ou não estão a ser bem feitas, ou têm mais dificuldades, e que muitas vezes os resultados também acabam por comprovar isso mesmo. Por isso,
a responsabilidade é o que é, a mim não me assusta, antes pelo contrário, a mim estes desafios entusiasmam e, como disse, acho que é sempre preferível nós entrarmos quando as coisas já estão a ser bem feitas do que eventualmente quando isso não acontece. E, portanto, o passado é sempre importante para nós também nos podermos guiar em relação ao futuro, mas sinceramente a gente tem que olhar para aquilo que é o presente e sermos fortes naquilo que é o dia-a-dia, no diariamente, para podermos dar continuidade àquilo que tem vindo a ser bem feito no mapa. E o Mister há pouco tocou aí num assunto que eu, como lhe disse, estive aqui a semana passada, o Presidente José Cristo, e tive estes treinadores todos que eu lhe disse que passaram nas últimas épocas pelo Mafra, e todos eles diziam uma coisa que o Mister agora acabou de dizer também, que é, na primeira reunião de abordagem do Presidente José Cristo para contratar o treinador, cria-se ali uma empatia que já não há volta a dar, ou seja, é para fechar o acordo, porque efetivamente o Presidente José Cristo, e agora o Michel Filipe Cândido vai conhecê-lo mais aprofundadamente, né? Mas tem uma característica especial no futebol que infelizmente não há muitas, que é cria-se e percebe-se que estamos perante um homem de uma verticalidade muito grande e um apaixonado pelo futebol também. Sim, isso sem dúvida. Pronto. Eu vou naturalmente agora conhecer melhor o Presidente e espero obviamente conhecê-lo por tudo aquilo que acabou de dizer, e eu penso que há uma paixão, eu acho que há aqui qualquer coisa em comum, neste caso que é a paixão pelo futebol, a partir deste momento a paixão pelo próprio Mafra, e essa é talvez aqui a palavra-chave, que é a paixão com que, neste caso, o Presidente preside e gera o clube, também neste caso há muitos anos, mas a mesma paixão com que eu sinto que me tenho que entregar a esta causa, que é ser treinador do Mafra, também por aí. Portanto, houve uma empatia, na realidade verdade, porque eu penso que também é difícil não haver uma empatia quando se nota que as pessoas são boas. E, portanto, a partir daí, mais para a direita ou mais para a esquerda, acabámos por rapidamente perceber que era o caminho. Claro que sim. Mister, neste momento, e lá está, vai ser a sua estreia nos campeonatos profissionais enquanto treinador, neste momento em que todos vivemos esta situação do confinamento, que agora estamos a viver a situação do desconfinamento lento, digamos assim, mas já deu para perceber nesta semana em que foi tornado público o acordo do Mister com o Mafra, já deu para perceber nesta semana algumas diferenças a nível de trabalho do que era para um clube que estava no Campeonato de Portugal, do que é para um clube que está numa liga profissional. Aquela azáfama do dia-a-dia, você já sentiu isso, não? Sim, há uma ligeira diferença, ainda que para eventualmente um maior profissionalismo, ainda que, ou seja, à exceção do Sousense, portanto, quer o Salgueiros, quer o Leiria, também já eram estruturas quase profissionais. Eram estruturas profissionais e portanto, a esse nível há alguns clubes, nomeadamente o Campeonato de Portugal, que já nos permitem estar a trabalhar com estruturas que são muito, muito profissionais. Aquilo que eu tenho encontrado foi, na realidade, gente que trabalha, e isso já deu para perceber até a exaustão, com uma perspicácia e com uma inteligência grande, por aquilo que me tenho dado a perceber, e portanto penso que estão encontradas as condições para agora, durante este tempo que vamos ter, nos prepararmos todos o melhor possível e preparar o clube, editar o clube de todas as condições possíveis para poder ter bons desempenhos quando a competição começar. Claro. Mister, agora vou fazer aqui um papel das centenas de adeptos do Mafra, milhares de adeptos do Mafra, que certamente gostariam de estar aqui para fazer esta pergunta que eu vou fazer agora, e eu vou meter no papel deles para a fazer, que é: o que é que podem esperar os adeptos e sócios do Clube Desportivo de Mafra do treinador Filipe Cândido? Olha, o que podem esperar é de um treinador e da sua equipa técnica que vai tudo fazer,
de forma muito profissional, da melhor forma possível, de acordo com aquilo que tem sido o nosso conhecimento, dotar a equipa de competência suficiente para fazer orgulhar as pessoas que nos irão apoiar. E, portanto, eu penso que o jogo de futebol tem que ser direcionado para as pessoas. Eu sei que, e até pela experiência que tive como adversário, as pessoas são muito ligadas ao clube, são muito apaixonadas. Penso que o Presidente personifica isso na perfeição e, portanto, é isso que podem esperar da nossa parte, uma dedicação total, completa, com a maior competência a todos os níveis, para os fazer orgulhar daquilo que nós formos fazendo, portanto, domingo a domingo. Penso que é isso que podem esperar de mim. O Mister assinou por 2 épocas? Tinha aqui alguém com essa questão? Ou uma? Sim, foram 2 épocas. 2 épocas. Outra coisa que eu não sei se o Mister leu ou não, é que os treinadores que por aqui têm passado pelo futebol online, que trabalharam no AFA, todos eles dizem, e eu acho que isso é excelente, e é um ponto de partida magnífico para um treinador, todos eles dizem que o Presidente José Cristo deixa os treinadores trabalhar com muita vontade, ou seja, não é aquele Presidente que após uma derrota entra pelo balneário a fazer aquela pressão desmedida, e eu digo isto, atenção, porque eu nunca estive inserido na estrutura, mas conheço os 3 treinadores e os 3 confirmaram isso, que é precisamente um Presidente que deixa os treinadores trabalhar à vontade. Isso é efetivamente muito importante para um treinador, não é? Sim, eu penso que sim. Eu acho que todos temos que ter a nossa forma de estar, a nossa postura, respeito de alguma forma quem eventualmente possa fazer diferente. Naturalmente, quando se tem algum tipo de atitude, nós temos que saber responder da melhor forma possível, sempre com integridade, sempre em função de alguns valores, e porque o treinador, por norma, gosta obviamente de levar as suas ideias avante, e por norma os treinadores são teimosos, mas porque se nós não acreditarmos claro, naquilo que estamos a fazer, mais vale trocar de profissão. Portanto, nós temos que acreditar muito naquilo que estamos a fazer, temos que acreditar e fazer acreditar. A postura vale o que vale. A experiência diz-me que, quer enquanto eu tive muitos presidentes, tive muitos dirigentes e muitos treinadores também, e, portanto, e como treinador também tive alguns presidentes, claro, neste caso, e portanto a experiência diz-me que cada um é como é, reage à sua maneira. Eu ainda não tive essa possibilidade e espero vir a tê-la por muito tempo. Pronto, e um dia se verá, quer dizer. Nós marcamos aqui já uma entrevista para o final da época, para depois o Mister Filipe Cândido, já com prioridade para responder a isso, me diga como é que é, se confirma o que os outros 3 treinadores confirmaram também. Eu acho que quanto a isso, se os 3 confirmam, acho que está feito, não é? Está feito. Se houvesse a confirmação por parte deles, exatamente. Está seguro. Mister, outra questão que tenho aqui é, o Mister tem, e sabe, logicamente, que vem para um clube cujo orçamento é dos mais baixos da segunda liga, mas cuja qualidade do futebol é das mais altas. E você, ainda há pouco falou na passagem pelo Sousense na segunda época, que efetivamente é importante o dinheiro, mas o dinheiro não ganha campeonatos, ou seja, se houver qualidade no trabalho que se faz, independentemente do dinheiro, esses resultados podem na mesma aparecer, mesmo com o orçamento mais baixo, ou não? E felizmente que o dinheiro não ganha campeonatos. Uma das poucas coisas que não compra é conhecimento, inteligência e, enfim, eu acho que não é tudo, sinceramente, e portanto um ou outro caso eventualmente até pode ajudar, mas eu tenho para mim que quando não existe ou quando o orçamento não é tão alto, temos que ter aqui a inteligência e a astúcia necessária para saber construir qualquer coisa que
com o qual nós nos identifiquemos e com o qual nós tiremos também na mesma francês. Penso que se o fizermos, podemos estar sempre mais perto de conseguir coisas boas, positivas, e se tivermos depois a manifesta coragem para procurarmos sermos apenas nós e estarmos focados naquilo que nós conseguimos controlar, penso que depois estamos sempre mais perto de atingir bons resultados. E tem sido assim e este ano não vai fugir à regra. Claro que sim. Mister, isto é mesmo assim, cada treinador tem a sua ideia de jogo, tem os seus modelos de jogo, acima de tudo a sua identidade enquanto treinador. No caso do Mister Filipe Cândido e também, para que os adeptos do Mafra conheçam um pouco mais o Mister Filipe Cândido, as suas equipas têm algum sistema tático, ou seja, o seu sistema tático, um sistema tático preferido, um modelo de jogo, qual é a sua identidade enquanto treinador para as suas equipas? Já percebi que é que posse de bola privilegia esse aspecto, não é? Não, portanto, qualquer coisa que eu já disse, inclusive, que desde a primeira hora nos guiou, foi... Não, eu não me agarro concretamente àquilo que é um ou outro sistema de jogo, tenho alguma outra preferência, é verdade, mas nós temos sempre que perceber um pouco daquilo que é o contexto, daquilo que são fundamentalmente algumas características de alguns jogadores que nós possamos identificar e conseguir trazer para a nossa equipa e depois em função disso trabalhar um modelo em função de algumas ideias e de alguns conceitos que queremos que os jogadores conheçam e que o tenham presente. Portanto, se me perguntar se quer dar 50 toques e depois fazer entre a equipa e depois fazer gol, se puder ser o guarda-redes a fazer uma assistência ao nosso ponta de lança, se ele entender que existe esse espaço, eu quero é criar mais oportunidades possível do que o adversário, e se essa for a situação que um jogador da nossa equipa tenha visto e tenha identificado como um espaço que vai poder ser aproveitado por um colega, tudo bem. No entanto, sabemos também que isto do jogo, nós não jogamos sozinhos e muitas vezes temos que saber usar a bola para conseguir tirar os adversários do caminho. Sabemos igualmente que, sem perder a nossa identidade, temos que ter sempre, de alguma forma, presente aquilo que os adversários podem vir, ou a forma como nos podem vir condicionar no momento em que temos a bola. Mas, sinceramente, temos que manifestar também padrões de organização que nos permitam dividir os jogos, e quando eu falo de organização, nomeadamente de forma como conseguimos condicionar a construção do adversário, a forma como nos conseguimos posicionar em campo, para poder inibir que o adversário tenha oportunidades para poder fazer o gol. E portanto, eu acredito muito que, dessa forma, se tivermos mais oportunidades com o adversário, o jogo para mim é simples. Nós temos que tentar ter mais oportunidades para que essa percentagem seja maior para o nosso lado, porque dessa forma estamos nós mais perto de vencer o jogo. E portanto foi isso que sempre nos guiou. Quando às vezes fala do futebol positivo, vale o que vale, nós vimos de uma realidade de campeonato de Portugal, e que muitas vezes nós temos também saber jogar com as armas que temos, e se um ou outro momento um ou outro treinador decide não querer a bola, posicionar-se à frente da baliza, tentar-nos fechar os espaços dessa forma, nós temos que entender, ok, isso não é positivo. Quer dizer, só quem em um ou outro momento não passou por uma situação dessas, e quer dizer, mesmo as melhores equipas do mundo... Às vezes têm que o fazer, não é? Em alguns momentos, sim. O Barcelona, certamente, mesmo nos melhores tempos, não estava 90 minutos em poder da bola, e havia momentos em que tinha que se organizar defensivamente, tinha que ser forte a fechar os espaços, a encurtar a equipa, e portanto, penso que acima de tudo quero é que os jogadores depois tenham um conhecimento muito grande daquilo que é o jogo, vão ter um conhecimento muito grande daquilo que são as ideias que nós queremos, principalmente também, não só para valorizar o espetáculo em si, mas para os valorizar a eles. Porque, mais uma vez digo e repito, o trabalho de um treinador é também procurar potenciar as qualidades que os jogadores, e procurar identificar muito bem as qualidades que os jogadores têm, para nós depois podermos pôr em prática, dentro de uma ordem, ou seja, poder com que a criatividade também do jogador acabe por sobressair. Claro. Eu há bocado esbocei aqui um sorriso quando o Mister falou em futebol positivo,
porque eu aqui há 15 dias, salvo erro, mais coisa, menos coisa, estive aqui neste programa a entrevistar o treinador, o Mister Manuel Cajuda. E ele teve uma tirada muito engraçada em relação ao futebol positivo. Eu disse, mas o que é isso do futebol positivo? O futebol positivo é ganhar os 3 pontos. Isso é que é positivo. Todo o resto, não vai. Lá está. Futebol positivo, se tivermos que defender sem bola, defendemos. Se tivermos que jogar o erro do adversário, jogando. O mais importante, evidentemente, é os 3 pontos. Agora, se juntar as duas coisas, isso é o ideal, não é? Sim, aqui eu quando digo que é óbvio que eu gosto de uma equipa que tenha a bola, gosto que os jogadores não se escondam nunca de ter a bola, e porque aquilo que nos apaixonou, principalmente aos jogadores, e como eu disse, tudo tem uma história, certamente que nós um dia demos um chute numa bola, quando éramos pequeninos, e aquilo foi o que fez com que nós nos apaixonemos pelo futebol, pelo jogo e pelo futebol. E quer dizer, eu não consigo conceber um jogador, sinceramente, que queira jogar futebol e depois não queira a bola. Ou que se esconda do jogo, ou que... Não, tem que se mostrar, tem que querer a bola, tem que querer jogar, tem que querer saber o que é que... Todos a pensar a mesma coisa ao mesmo tempo têm que fazer em função daquilo que usar a bola para tentar tirar o adversário da frente. E se o adversário nos vem apertar mais à frente, nós temos que saber quebrar as linhas de pressão do adversário e depois talvez tentar aproveitar menos linhas defensivas do adversário. Se o adversário se coloca atrás, portanto, são tudo a identificação de uma série de espaços que eu penso que é isso que faz depois as equipas serem mais competentes ou menos competentes. E portanto, há quem defenda, ou há quem jogue, que passe mais tempo em organização defensiva, mas jogar em organização defensiva é preciso também saber conhecer o jogo, os princípios defensivos, o que é que nós pretendemos, e portanto também é uma arte. Saber claro, defender sim. também é uma arte. E porque o jogo trata-se disso mesmo, atacar e defender. E portanto nós vamos ter que saber atacar e vamos ter que saber defender. Claro, é dessa forma que eu olho para o jogo, e procurando que todos, e aí sim, todos, não só os 11, mas todo o plantel esteja muito identificado com aquilo que é o processo de treino, com aquilo que é o processo de jogo, para depois, independentemente de quem esteja lá dentro, saiba perfeitamente aquilo que tem que fazer. Mister, provavelmente não, sabe certamente e conhece, mas que não seja pela análise que já fez do plantel do Clube Desportivo de Mafra nesta época que agora findou da maneira que nós todos sabemos. Ou se já tem essa ideia, ou a grande base do plantel vai ficar, ou perspectiva grandes mudanças, já está a trabalhar nesse oceano? Diz que vem vindo a público uma outra renovação para já. Sim, nós neste momento, obviamente, já estamos empenhados e a trabalhar nesse sentido, e porque eu penso que a escolha e a definição de um plantel é muito importante para aquilo que depois vai ser o desenrolar de uma época. Confesso que nesta altura não posso adiantar para já muito mais. Nós estamos também a passar um período aqui que ninguém sabe muito bem quando é que isto vai voltar. Que estamos de alguma forma a tentar perceber com que linhas nos pusemos. E com relação àquilo que é o plantel, portanto, aquilo que eu posso dizer é que estamos a trabalhar em cima disso e que certamente vamos encontrar os melhores jogadores, as melhores pessoas para trabalhar diariamente connosco no sentido de agradecer o clube, o Mafra. Portanto, neste sentido, neste momento é o que eu posso mais ou menos adiantar. Então, diga-me uma coisa, isto se calhar é confidencial, mas eu arrisco a fazer a pergunta na mesma. Já falou com algum jogador do Mafra, não? Não teve muito tempo. Não tive ainda muito tempo, confesso, para o fazer, mas brevemente irei fazê-lo, naturalmente. Ok, Mister, caminhamos para o fim, mas eu tenho aqui uma pergunta que eu acho que é pertinente, porque para si vai ser uma experiência nova, mas não é só para si, vai ser para todos os treinadores do mundo uma experiência nova, que é esta pré-época. Porque eu calculo que você esteja também a planear uma pré-época mais longa do que é normal, porque efetivamente esta paragem também é muito mais longa do que aquilo que é normal.
como é que está a perspectivar esta pré-época, de diferente das outras que o Mister tem feito? Sim, eu acho que isto, para já, é tudo novo para todos portanto, nós podemos ter agora aqui, ou seja, algumas referências, nomeadamente de alguns campeonatos que já que retomaram, digamos assim, como o campeonato alemão. Podemos depois ter algumas referências daquilo que as equipas da Liga 1, da Primeira Liga, estão a fazer. No entanto, nós ainda não sabemos quando é que será o início, concretamente, do período preparatório, e ao mesmo tempo também não sabemos quando será o início do período competitivo. Em função disso, vamos ter que ser aqui, na minha opinião, o mais criativos possível. Vamos ter que ter aqui um cuidado redobrado com aquilo que é a readaptação ao esforço por parte dos jogadores, e nesse sentido vamos ter que procurar ter sempre um feedback por parte dos jogadores. Vamos ter que ir procurando, ainda que sempre com intensidades altas, controlando muito bem aquilo que é o volume de treino, para tentar diminuir aquilo que é o impacto no momento da própria preparação. Portanto, nesse sentido, vai ter que haver aqui um trabalho conjunto de toda a gente, da nossa equipa técnica, por parte dos jogadores também. Vai ser preciso alguma sinceridade também da parte deles, e entender que que o momento é especial e que eles próprios também têm que procurar zelar pela sua melhor condição, trabalhando sempre no limite, confiando naquilo que nós estamos a fazer. Portanto, nós neste momento não sabemos concretamente se podemos fazer jogos de preparação, ou seja, neste momento estamos numa zona cinzenta, em que, de alguma forma, tudo o que eu possa estar aqui a dizer pode daqui a um tempo não fazer sentido, pelo facto de estarmos a pensar em iniciar numa determinada data, mas depois pode ter que ser adiado ou não. E, portanto, em função disso, também não me queria alongar muito. Estamos a preparar-nos o melhor possível, e de acordo com aquilo que é a nossa qualidade, a nossa capacidade, tenho a certeza que vamos dar uma resposta bastante positiva, de acordo com aquilo que são as nossas competências. Claro. Não, eu fiz esta questão precisamente porque tenho agora neste período ouvido uma série de especialistas no treino desportivo, e que efetivamente eles falam nessa necessidade da pré-época, neste caso, ser mais longa, precisamente pelo que o Mister falou, que é treinar sempre com grande intensidade, e depois desta paragem, segundo os especialistas, os jogadores não estão preparados para começar a treinar, pelo menos em 15 dias, com tanta intensidade, porque vão aparecer as lesões, e até se tentar a ver, aos poucos e poucos, nos campeonatos que vão iniciando, estão a aparecer uma série de lesões só nos treinos, que ainda não chegámos aos jogos. Não? E era nesse sentido é que eu colocava esta questão. Claro, e a questão é pertinente, obviamente. Agora, eu entendo que, ou seja, nós temos que ter aqui o domínio de algumas questões no que diz respeito mais à parte neuromuscular, à parte mais fisiológica, à parte de alguma readaptação ao esforço por parte do jogador, mas acima de tudo temos é que procurar também perceber que o jogo são tomadas de decisão, são também igualmente relações, e o jogo faz de relações e de tomada de decisão entre os próprios jogadores. Claro, os treinadores. E isso também é algo que está quebrado neste momento, portanto, porque por mais que a gente queira recriar em casa, ou onde os jogadores estejam, por exemplo, neste período que estiveram confinados, será muito difícil aquilo que é o esforço. Eu já vou falar até do esforço e não vou só dizer daquilo que diz respeito a estas relações do próprio jogo. É muito difícil. E, portanto, nesse sentido, vamos na realidade depois ter que ser muito, muito criativos para controlar muito bem as cargas de treino, procurar, na minha opinião, as intensidades têm que ser sempre altas. Nós é que temos que controlar o volume de treino. É um pouco aquilo que eu sinto, para que depois consigamos aos poucos ir introduzindo as ideias do nosso jogar em função disso, procurando estabelecer o mais depressa possível boas relações entre a equipa, entre os jogadores, e procurando dotar novamente o jogador da melhor tomada de decisão. E muitas vezes falava-se que os jogos podiam ser numa fase inicial mais lentos, e os jogos serão mais lentos, não, na minha opinião, pela parte física, digamos, dessa forma, mas principalmente pela parte decisional do jogo. Das tomadas de decisões estarão mais lentos os jogadores nesse sentido, porque o treino
quem conseguir recriar em treino, contexto de jogo, vai estar de certeza absoluta muito mais perto depois de conseguir que as equipas joguem o futebol que os treinadores querem. Claro que sim. Até porque o jogo é a fotografia do treino, ou seja, aquilo que a gente trabalha durante a semana, o ideal seria pôr tudo em prática ao fim de semana no jogo, mas infelizmente nem sempre é possível, né? Porque senão era uma maravilha, mas é isso que faz os grandes treinadores, é conseguir o mais possível meter próximo daquilo que trabalharam durante a semana. Sim, ao longo da semana e desde o primeiro dia, ou seja, nós temos que ter na realidade uma ideia, uma identidade e, portanto, temos que ir trabalhando sempre diariamente nesse sentido para dar cor às nossas equipas. Portanto, é um pouco isso. Mister, mesmo a terminar, uma última pergunta muito rápida e depois uma mensagem, mas a última pergunta é: o que é que o Presidente José Cristo lhe pediu para a próxima época do Clube Desportivo de Mafra? Desculpe, não. O que é que o Presidente José Cristo lhe pediu como objetivo para a próxima época do Clube Desportivo de Mafra? Nós todos sabemos a época que o Mafra fez e estamos desejosos de a começar para procurar jogo a jogo ir ao encontro daquilo que são os nossos desejos e as nossas intenções. Aquilo que as pessoas me pediram foi de alguma forma procurar manter o clube numa posição estável, nomeadamente tentar com que o clube caminhe durante o campeonato do meio da tabela para cima e, portanto, que se encontrem em posições estáveis, que apresentem um futebol de qualidade e que através dessa forma de jogar também vá conseguindo aquilo que são os resultados que as pessoas mais desejam e mais esperam e nós, inclusive, mais queremos. E, portanto, mais do que toda a gente, nós vamos querer mesmo muito ganhar. E, portanto, isso vai ter que ficar presente desde a primeira hora na cabeça de toda a gente que vai trabalhar este ano no Mafra. Claro, ou seja, pelas suas palavras apreendo que um campeonato tranquilo, de modo a cada vez mais sustentar o Clube Desportivo Mafra nesta segunda liga. É isso? Sim, penso que essas são as intenções, foi isso que de alguma forma foi falado e ok, penso que foi. Muito bem. Corretamente. Mister, para despedida, porque eu não estou muito longe, ultrapassei 3 minutos aquilo que lhe tinha prometido. Tranquilo. Uma última, não é uma pergunta, é uma última mensagem sua para todos, e são muitos que estão aqui, para todos os adeptos e sócios do Clube Desportivo Mafra, em jeito de despedida. Olha, aquilo que eu posso dizer às pessoas é que de alguma forma continuem a ser aquilo que foram sempre, portanto apaixonados pelo clube, que procurem dessa forma apoiar a equipa. Nós vamos procurar de alguma forma também entusiasmá-los, vamos procurar que eles se identifiquem com aquilo que é o nosso trabalho, a nossa entrega em todos os jogos, e penso que se conseguimos criar todos juntos essa simbiose, o Mafra, que é neste caso a grande paixão deles, estará sempre mais perto de vencer o jogo. O Mafra, que é a nossa grande paixão neste momento, estará sempre mais perto de vencer os jogos. E aquilo que eu lhes posso dizer é que tenho desde a primeira hora esta forma de estar, que o nós está sempre muito mais perto de ganhar do que o eu, e portanto, de alguma forma, se os jogadores estiverem juntos com os adeptos estiverem juntos com os jogadores, portanto estaremos todos sempre muito mais perto de atingir os objetivos que queremos. Claro que sim, Mister. Olha, da minha parte, quero agradecer-lhe mais uma vez a disponibilidade para se ter dado a conhecer às pessoas de Mafra e a todos os seguidores aqui do Futebol Online, dizer que foi um gosto para mim tê-lo aqui esta noite e dizer-lhe também de alguém que sou suspeito, porque eu também não sou de Mafra, ou seja, eu sou de Lisboa e adotei este conselho como o meu há 16 anos e digo-lhe, Mister, você vem para um dos sítios mais bonitos de Portugal, uma das vilas mais bonitas, uma cidade encantadora e onde as pessoas, acima de tudo, são magníficas. E você daqui a um ano vai-me dizer se eu tinha razão ou não. Está bem? Fica combinado? Muito bem,
combinadíssimo. Mas eu também não tenho dúvidas daquilo que está a dizer, e porque também sou de Lisboa e portanto, conheço bem a região e estou identificado, não só neste caso com o clube, mas também com as pessoas. E, portanto, mas daqui a um ano, se Deus quiser, cá estaremos então para confirmar isso mesmo. Sim, senhor. Mister, mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite para si, e desejo de coração que tudo corra para si e para o meu também, Clube Desportivo Mafra, da maneira que nós todos ambicionamos, ok? Um grande abraço, Mr. Filipe Cândido, e foi um prazer tê-lo aqui hoje comigo. Okay, o gosto foi meu, muito obrigado. Muito obrigado. Caros seguidores do Futebol Online, foi a entrevista ao Mr. Filipe Cândido, o novo treinador do Clube Desportivo Mafra. Acho que após esta hora e meia, todos ficaram a conhecer um pouco melhor quem é o Mr. Filipe Cândido, todos ficaram a perceber a vontade que o Mr. tem de continuar o trabalho que tem sido tão bem feito no Clube Desportivo Mafra nas últimas épocas, e parece-me que estão reunidas as condições totais para que o sucesso continue a ser a palavra de ordem no Clube Desportivo Mafra. Dizer que amanhã, a partir das 9h30 da noite, vamos ter aqui a segunda conferência de treinadores. Vão estar aqui comigo o Mr. Pedro Abranja, o Mr. Pedro Major, o Mr. João Correia e o Mr. Rui Torres, a partir das 9h30, para a segunda conferência de treinadores. Desejar uma boa noite a todos e dizer que, mais uma vez, foi um prazer estar aqui na vossa companhia. Um grande abraço a todos e boa noite. Futebol Online. House Dream Imobiliária em Mafra. Se quer vender ou comprar, temos uma equipa de profissionais para o ajudar. House Dream Imobiliária em Mafra, na Rua Moinho do Cuco, número 3, junto à Rotunda da Paz. Ora então, Mister, consegue ouvir? Não. Consegue ouvir? Eu ainda estou aqui com alguma dificuldade no som. Consigo. Não, Okay. mas eu consigo ouvir bem. Tranquilo. Pronto. Foi bom. Olha, obrigadíssimo. Tranquilo. Foi um gosto e acho que, como lhe disse, Obrigado. acho que tem aqui todas as condições para fazer um excelente trabalho. E eu espero acompanhar, porque eu acompanho perto o Clube Desportivo de Mafra também. Espero acompanhar uma época de sucessos para si e para o Mafra, lá está. Vamos fazer por isso. Vai ser sempre difícil porque este campeonato é duro, mas vamos dar tudo por tudo. Portanto, Claro, não tenho dúvidas e lá está. Acho que pelo trabalho que tem vindo a fazer e no seguimento para o Presidente José Cristo Apestar em si, eu não tenho dúvidas que eles terão um raporte bem grande, porque ele normalmente não falha nas coisas. É a imagem que ele nos tem deixado. Esperemos que sim, que ele esteja certo também. Mister, olha, que sim. o que precisar da minha parte tem o meu contacto, certamente tá bom. vamos ver aqui por Mafra várias vezes. Tá? Muito bem, está bom, obrigado. Um grande abraço, Mister. Obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigado.